Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, a essa casa de Jesus. Nós sabemos que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. É o mensageiro divino, como também o nosso guia e modelo da nossa humanidade. E Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele nos esclarece que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe os falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que o dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, extraídas para servir as paixões e dominar os homens. Compreendemos assim, através dessas palavras de Allan Kardec, que os homens, que possuíam as intenções de instruir os homens na lei de Deus e que por alguma razão se perderam por meio de falsos princípios, foi porque eles se deixaram dominar por sentimentos terrenos, demasiadamente terrenos, por porções terrenas, e porque confundiram então essas leis que deveriam regular as condições da alma com aquelas que regem as condições da vida do corpo. Muitos deles apresentavam como as leis divinas simples leis humanas que foram simplesmente criadas para dominar o homem ou para servir as suas paixões. As leis divinas, aquelas exemplificadas pelo Cristo, é que são o nosso roteiro e guia a qual nós devemos seguir. Elas são escritas na consciência humana, elas estão escritas na nossa consciência por Deus, por nosso Pai e nosso Criador Supremo. É por esse motivo que essas leis elas são chamadas de leis de Deus ou lei natural. As leis de Deus, essas leis divinas, elas são facilmente manifestadas no nosso íntimo. Nós não precisamos saber quais são, porque elas estão gravadas no nosso íntimo, na nossa consciência. Elas são a voz da nossa razão. Então nós sabemos quando nós estamos seguindo aquilo que é da lei de Deus ou somente o que é uma lei humana. E o conhecimento, e principalmente a prática dessas leis de Deus, elas exigem de nós um grande esforço intelecto-moral, que cada um de nós fazendo essa prática seria uma condição necessária para nós melhor compreendê-la e exercitá-la. Na questão 619 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec ele pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. E eles respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem são os que melhor compreendem. Todos nós, porém, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Nós sabemos que uma única existência aqui nesse plano físico, aqui nesse plano terreno, é insuficiente para o homem imperfeito conhecer e vivenciar plenamente a lei de Deus. E o Espiritismo, então, ele defende a reencarnação, que é o princípio doutrinário ao qual nos esclarece que o ser humano ele retorna a essa experiência física, a essa experiência terrena, quantas vezes forem necessárias, seja para reparar equívocos de vidas passadas, de existências anteriores, como também para progredir intelectualmente, através de uma nova aquisição do seu conhecimento, ou também para progredir moralmente, através do conhecimento e o desenvolvimento das virtudes. E Allan Kardec, ele também nos esclarece algo sobre a reencarnação. Então, ele lá no Livro dos Espíritos, ele não coloca: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas,
é a única que corresponde à ideia de formarmos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nolo a indica e os espíritos nos ensinam. Então sabemos que a justiça das diversas reencarnações, as diversas encarnações do homem, é uma consequência do princípio doutrinário, pois a cada nova existência, a cada retorno nosso a esse plano, a nossa inteligência ela se encontra mais desenvolvida e nós compreendemos melhor o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é ruim. E o que seria, por exemplo, o que seria de nós se tudo nós tivesse que realizar em uma única existência? Qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias nas trevas da ignorância? Então, Jesus Cristo, o nosso Mestre, nosso Senhor, Ele nos transmite o roteiro seguro, a qual nós, seguindo, atingiremos os pontos mais altos da nossa evolução espiritual. E esse roteiro nós encontramos vivenciando o seu Evangelho, compreendendo o seu Evangelho. E é de fundamental importância, portanto, que todos nós cristãos estudarmos o Evangelho, estudarmos e compreendermos os ensinamentos que ali nós encontramos, esforçando-nos, através desses novos conhecimentos, a adquirir novos esclarecimentos a respeito dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós, a fim de que nós possamos compreender, em espírito e verdade, a gloriosa mensagem de amor que Ele nos trouxe, do que Ele nos transmitiu. Como está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. E é por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina. Através de uma melhor compreensão e do melhor conhecimento do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, passaríamos então para uma nova mentalidade cristã, uma nova construção da mentalidade cristã. Passaríamos primeiramente pelo entendimento do Evangelho, pelo verdadeiro entendimento do Evangelho e pelo esforço da nossa evolução moral, aquela ensinada por Jesus. Eu enfatizo que sempre nós seremos abençoados pela providência divina. E em contrapartida, nós precisamos conhecer e vivenciar as mensagens deixadas por Ele. Em todas as épocas da humanidade, renasceu entre nós abençoados mensageiros de Deus que aqui estiveram com a missão de restaurar o Evangelho de Jesus. Nós temos como exemplo Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, entre tantos outros que se dedicaram então à partilha do que Jesus deixou para nós. E nós temos alguns deveres, são pequenos deveres dentro da tamanha missão que Jesus tinha em terra. E esses deveres do homem para com Deus, eles estão sintetizados na máxima de Cristo, que nós encontramos em Mateus, que diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Alguns períodos da nossa vida, eles são vazios, são muito vazios.
nós temos períodos de dificuldade, o que nos leva muitas vezes a falarmos sobre Jesus e com Jesus como se ele não estivesse por perto. Essa desconexão, essa busca pela face do Cristo, sem a gente conseguir vê-lo, sem a gente conseguir senti-lo, nos conecta muitas vezes a um grau de desespero, a um grau de incredulidade. Deixamos de acreditar na verdade que esteve presente entre nós. A realidade é que na maioria das vezes a nossa alma é movida por sentimentos e não pelas verdades de Deus e não pelas verdades de Cristo. Somos enganados pelos nossos sentidos, somos enganados pelos nossos pensamentos, como se esses sentidos e esses sentimentos eles fossem se tornando um porto seguro onde a gente acaba firmando os nossos pés e acabamos esquecendo que o nosso pai e o nosso irmão, eles não se encontram longe, basta a gente senti-los. Eles não nos deixam, nem mesmo por um segundo. Podemos descansar na promessa que está descrita no Evangelho de Mateus: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos esquecer que Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, como já dito anteriormente, ele nos transmite o roteiro seguro, o melhor caminho para atingirmos os pontos mais altos da nossa evolução espiritual, desse encontro com Deus e com Jesus. E esse roteiro nós encontramos vivenciando e compreendendo o seu Evangelho. Mas a questão crucial é: será que nós deixamos o medo de não encontrá-los paralisar a nossa busca? Será que a voz da nossa alma predominará sobre a voz de nosso Pai e do nosso irmão que nos prometem eterna companhia? Jamais devemos deixar que isso aconteça. Não podemos esquecer que tão maravilhoso quanto encontrá-los e senti-los é percorrer o caminho que nos deixa mais parecido e mais próximos de Deus e de Jesus. Tão impressionante quanto senti-los e saber que muito além do que aquilo que nós podemos tocar é termos a certeza que eles estão conosco dia após dia. Nunca te deixarei e nem te desampararei, encontramos em Hebreus. A palavra do Senhor, ela não se reporta somente à sustentação da vida física, na nossa difícil subida da nossa evolução. Muito mais do que pão de corpo, nós necessitamos de pão de espírito. E se as células do nosso corpo fisiológico, elas sentem fome e pedem a sopa comum, de outro lado, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos impulsos e as nossas emoções da alma nos provocam, muitas vezes, grandes aflições, exigindo de nós uma maior alimentação espiritual. E essa alimentação espiritual nós encontramos vivenciando e compreendendo os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Em nossas reservas mais íntimas, eu sei que há momentos de profunda exaustão. As energias, elas parecem esgotadas. As esperanças, elas se retraem apáticas. Instala-se dentro de nós uma sombra, como se uma espessa noite nos envolvesse, como se nós permanecesse envolto de um nevoeiro das nossas inquietações. Mas Deus, nosso Pai e nosso irmão, Mestre Jesus, não nos deixam completamente imersos nessas trevas das nossas indecisões e dos nossos desapontamentos. Assim como eles fazem brilhar as estrelas do alto, eles acendem no céu dos nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca nessa viagem para o mundo superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade.
nem solidão, nem abandono. Como normalmente a minha mente ela funciona de uma forma visual, eu gosto de imaginar as características do caminho do meu encontro para com Deus e com Jesus. Eu gosto de analisar como a forma como a minha imagem imperfeita e limitada poderá um dia se tornar parecida com o nosso Mestre Jesus, o homem Jesus, e com Deus belo e perfeito. Acredito que essa caminhada ainda é longa, mas eu gosto de procurar ver, me espelhar até onde eu consiga ir. Eu tenho imaginado esse caminho como uma longa estrada. Uma estrada com várias esquinas, com vários lugares em que eu devo conhecer. Embora algumas dessas esquinas elas me proporcionem encontros que me gerem crises profundas e que me desconstroem por inteira, outros caminhos, por outro lado, eles me preenchem espaço que me revelam a esperança de encontrá-los. E é justamente a junção dessas duas coisas é que eu busco formar no meu interior algo sensível e moldado por Deus. E eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de pensar sobre isso. E sempre procuro observar o quão grande e necessária é a minha caminhada. O quanto é importante esse reencontro. Eu falo reencontro porque realmente foi um reencontro que eu estou vivendo com Deus e com Jesus. Eu procuro percebê-los a cada detalhe do dia a dia, de senti-los e de observar o trajeto que me liga a Deus e ao Mestre Jesus. Eu gosto de sentir e de observar o que me liga aos olhos deles. Eu gosto de senti-los em meu coração. Eu gosto de sentir que eu sou amada e amparada por eles. Como diz o Evangelho de João, não vos deixarei órfãos. E não estamos órfãos. Nunca vamos estar sozinhos, pois Deus, o nosso Pai, permitiu a vinda de Cristo, permitiu a vinda de Jesus para nos ensinar o que e como precisamos viver. Ele veio para nos ensinar o perdão, nos ensinar a caridade e nos ensinou a amar. Nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Nos ensinou a crer na existência de um Deus de inteligência suprema, a crer em um Deus de causa primária de todas as coisas, em um Deus de todas as existências, em um Deus de todos os efeitos. Quando estamos correndo nessa estrada para encontrá-los, quando estamos ansiosos para vê-los, precisamos respirar fundo e perguntar: onde vocês estão? Será que vocês poderiam me guiar até esse encontro? Eu tenho plena convicção de que eles nunca nos deixarão sem respostas. Deus e nosso Mestre Jesus, eles falam conosco até mesmo no silêncio. É o nosso Pai e o nosso irmão que colocam as mãos sobre os nossos ombros e dito em nossos corações: vocês não estão sozinhos. Isso quer dizer que Deus e Jesus Cristo estão conosco a cada passo. E a conhecer verdadeiramente o nosso Mestre e o nosso Pai, eu posso afirmar que eles se movem quando nós nos movemos, que eles correm quando nós corremos e que simplesmente eles nos acolhem quando as nossas forças estão esgotadas e não conseguimos mais andar. E por que assim eles fazem? Eles fazem porque temos um relacionamento. Porque apesar de não termos coisas preciosas para oferecer a eles, Deus, o nosso Pai e o nosso Mestre Jesus, eles nos escolheram a amar.
eles nos escolheram a encontrar o caminho até os nossos corações. Então, mesmo que naturalmente vocês não o sintam, neste momento, tire um segundo para perceber que a mão deles continua sobre seus ombros. Precisamos urgentemente nos conectar através do Evangelho de Jesus Cristo. Percebam que o nosso coração, ele pulsa através de um amor incondicional. Esse amor incondicional que nós recebemos de Deus e de Jesus Cristo. E devemos sempre ouvir num sussurro silencioso em nossos corações algumas palavras que eles ditam. Eu não sou a finalidade do caminho. Eu sou o caminho e estou contigo todos os dias. Eu jamais te deixarei. Falei muito rápido, mas para finalizar, eu gostaria que nós ouvíssemos uma linda canção que fala justamente sobre a necessidade desse nosso reencontro ou encontro com Deus em toda e qualquer circunstância.